Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Faur, sou advogado, especialista em inventário judicial e extrajudicial e também em direito das famílias. Nós vamos conversar sobre uma questão muito interessante que é o regime de bens da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, né? A maioria das pessoas tem esse regime, que quando não é eleito um outro, é esse que está valendo. Uma cliente, inclusive, acabou de sair aqui do meu escritório e ela ficou absolutamente chocada, digamos assim, com a boa notícia que eu dei a ela, que é a seguinte. Nesse regime, ela era casada pelo regime da comunhão parcial de bens, e nesse regime, todos os bens que são adquiridos na constância do casamento, eles são partilhados meio a meio. Cada um tem direito a 50%, que é a meia-ação de cada um. Em relação aos bens particulares, ou seja, bens anteriores ao casamento, eles não serão partilhados no momento do divórcio. E os bens particulares são os bens que foram adquiridos antes do casamento e também as doações recebidas antes do casamento e a herança recebida antes também do casamento. Esses são os bens particulares. Os bens comuns, como eu havia dito, eles serão partilhados, aqueles que foram adquiridos na constância do casamento. Pois bem, mas isso é no momento do divórcio. Só que o marido dela morreu. No caso do falecimento, que a gente muda do direito, da família para o direito das sucessões, que são os inventários. Simplesmente muda tudo, pessoal, tudo. E ela ficou, assim, impressionada, chocada mesmo, com a boa notícia que eu dei a ela, que é a seguinte. Os bens adquiridos na constância do casamento serão partilhados meio a meio. Metade já pertencia a ela, que é a meia-ação dela, sempre foi dela, e não tem a ver com o inventário. A outra metade será partilhada pelos herdeiros, que são os filhos dela, 2 filhos. Então ela terá 50% da meia-ação dela, que não é do inventário, e os outros 50%, 25% para um filho e 25% para o outro filho. Isso dos bens comuns, adquiridos na constância do casamento. Mas, em relação aos bens particulares, lembra que eu falei sobre os bens particulares? Então, os bens particulares, eles serão partilhados em igual parte para cada um. Ela terá 1/3 dos bens particulares dele, um filho terá outro terço, 1/3, e o outro filho, outro terço. 2 filhos, 1/3 para um filho, 1/3 para outro filho, e 1/3 para ela, em razão do regime da comunhão parcial de bens. E aí vem a pergunta, mas não era comunhão parcial de bens? O porquê que ela tem direito aos bens particulares dele? Porque a lei assim decide. No momento do divórcio, ela não teria direito aos bens particulares dele. Mas, no caso do falecimento, ela terá direito aos bens particulares dele em concorrência com os filhos em comum dela e do falecido. Muito interessante, né? Passe essa mensagem, publique essa mensagem, repasse ela para as pessoas, porque é uma informação importante, interessante, e que nem sempre as pessoas sabem dos direitos que elas têm. E isso é muito importante. A informação é o maior ativo que nós temos em nossa vida. A informação transforma e você passa a ter o seu direito garantido. Nosso escritório, Faur Advocacia, está à sua disposição. Compartilhe esse vídeo. Até breve, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tudo de bom.